E 2016, além das Olimpíadas, tem um outro fato muito importante, que são as eleições municipais. Em outubro, os brasileiros vão eleger vereadores e prefeitos em todo o país. E para falar sobre as eleições e sobre campanha eleitoral, nós temos aqui nos estúdios do Redação Informativo o cientista político Fred Camargo, e a quem nós agradecemos desde já a presença. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre as eleições, sobre política, enfim, sobre tudo aquilo que a gente possa colaborar para a nossa audiência. Bom, nós estamos em uma eleição que vem com a prerrogativa de que passou por uma mini reforma eleitoral. Na prática, qual é a grande mudança desse processo de agora para o que a gente teve em 2012? Bom, Márcio, nós tivemos na década de 90, digamos assim, o advento do marketing eleitoral, trazido por técnicas americanas, principalmente, na busca da eleição, né? Na busca da venda, digamos assim, do candidato para o eleitor. A partir daí, então, a gente vê crescendo, né? A partir da década de 90, principalmente a eleição do Fernando Collor de Mello, nós vemos crescendo a questão do marketing, a questão das técnicas de propaganda, as técnicas de televisão, de rádio, para buscar o engajamento da militância e também buscar a questão da simpatia do eleitor em razão daquele candidato. Em cima disso, a gente tem agências de publicidade, publicitários, equipes de televisão, equipes de rádio de ponta, trabalhando e querendo vender, entre aspas, o seu produto, que é o candidato. Nós vimos isso durante 20 anos praticamente, né? Década de 90, começo dos anos 2000, e culminando, digamos assim, nas eleições de 2014, onde nós tivemos verdadeiras montagens hollywoodianas para a venda, digamos, das candidaturas, principalmente presidente, né? Nós vimos excelentes programas, excelentes produções até cinematográficas, técnicas de cinema mesmo sendo utilizado nessas campanhas. E infelizmente, né, nós tivemos também, agora principalmente com a Lava Jato, a descoberta, digamos assim, de que essas superproduções elas eram financiadas por dinheiro obscuro, por dinheiro de caixa 2, por dinheiro de desvio de verba pública. Em relação a isso, a legislação que foi montada, ela busca reter um pouco esses desvios, né? A finalidade é reter um pouco esses desvios e também tentar diminuir um pouco essa produção cinematográfica em cima de uma campanha eleitoral, voltando o foco mais para as ideias do que para a produção e para o produto candidato em si, né? Nós temos aí hoje um período mais curto de campanha, nós temos a metade do período, antes eram 90 dias, hoje são 45, e um período de cerca de 35 dias de propaganda política de rádio e TV. O que diminui, sim, o custo de uma campanha, né? Porque tu vai ter menos tempo para produzir, e também diminui a superexposição cinematográfica, digamos assim, desses candidatos. Eu acho que é interessante pensar pelo lado das ideias, porque hoje o eleitor ele tem que ser despertado novamente em cima disso, né? Novamente em cima de um raciocínio e de uma composição de programas, composição de propostas dos candidatos, e não mais em simplesmente saber se o programa do candidato é bonito ou feio. Então a gente tem uma legislação nova que busca isso e eu acredito que vai ter um resultado, não tão prático agora nesse momento, porque é a primeira eleição pós essa mini reforma, mas que a gente vai ter um resultado daqui 2 anos na próxima eleição, daqui a 4 anos na outra eleição municipal, onde a gente vai ter sim um eleitorado um pouco mais consciente de que tem que ir através das ideias e não somente de imagens. Esse encurtamento da campanha, principalmente a questão da imagem mesmo, de televisão, de rádio, isso não facilita o surgimento de campanhas ou de métodos
como o candidato Paz e Amor, alguma coisa na linha do que aconteceu com o governador Germano Rigotto, que saiu dos 4% e acabou ganhando a eleição por uma campanha que era bonitinha, que era queridinha, naquela que o povo meio que se apaixona e não dá tempo de se desapaixonar pelo candidato e ele acaba vencendo a eleição. Isso não é um facilitador? Na realidade, o período mais curto, ele dinamiza mais a comunicação. Onde tu tinhas antes um período que tu tinha que ter em estratégia de marketing eleitoral, uma apresentação do candidato, uma aproximação emotiva do candidato com o eleitor, uma humanização do político, né? Trazendo aquele lado mais pessoal dele. Pelos primeiros 20 dias, mais ou menos, que a gente trabalhava em cima disso, e depois tu passava a tratar de propostas e culminando no final com as questões que muitas vezes a gente espera mesmo, né? O eleitor, infelizmente, ele tem esse gosto, digamos assim, pelo embate, que era acabar a eleição no embate mesmo. Esses três, digamos assim, essas três divisões de uma campanha eleitoral, as três divisões básicas de uma campanha eleitoral, elas tinham um tempo mais arrastado de acontecer. A questão que tu falas de uma campanha Paz e Amor, ela pode ser feita sim, num período mais longo, ela tem como ser feita num período curto, mas levando em conta de que agora tu tem que dinamizar mais, tu tem que ser um pouco mais curto em cima daquilo que tu tens de tempo para apresentar o teu candidato. Eu acho que agora a tendência é o contrário. A tendência, ela é de quê? De que tu não vai ter muito tempo para ficar falando, por exemplo, como usou o governador Sartori, um depoimento da mãe dele, um depoimento da família, um depoimento do colega, um depoimento do vizinho. Não, tu vai ter hoje uma aproximação do eleitor, mostrar quem é aquele candidato, vai apresentar ele para a sociedade, mas tu já vai ter que partir direto para as propostas de governo, direto para o planejamento daquilo que ele quer fazer, se chegar ao pleito com sucesso, para que ele não perca tempo fazendo floreio, né? Para que ele possa realmente partir para aquilo que ele tem a vender, digamos assim, para o eleitor. Então a questão de paz e amor, de embate, é uma questão de perfil. Perfil política do colegiado, perfil política do próprio candidato, e que eles, na estratégia dele, eles vão escolher qual perfil tomar, né? E por falar em perfil, o Rio Grande do Sul não tem um perfil e não tem o hábito de reeleger governadores, por exemplo. Nós tivemos nós não tivemos nenhum, depois que existe possibilidade de reeleição, que tenha conseguido isso, embora alguns tenham buscado no segundo turno. Nos municípios é diferente, nós temos aqui na região alguns que conseguiram a reeleição, este ano não são candidatos, e alguns outros que estão buscando também a reeleição. Por que essa diferença que existe entre o eleitor quando ele vota para governador, que é executivo também, e ele vota para prefeito, e prefeito ele aceita mais uma vez e o governador não? Bom, em relação a isso, a gente tem que pegar também um aspecto nacional, né? As eleições, elas são diferentes para os diferentes cargos. Nós temos aí a eleição presidencial com um comportamento, obviamente, de uma fatia maior da população. Nós temos eleições para governo do Estado e eleições municipais, pegando só a questão do Poder Executivo. As prefeituras, elas são as primeiras portas do cidadão para o poder público, né? Perante o poder público. Então é o primeiro atendimento, a primeira queixa, a primeira sugestão, é ali no prefeito onde o cidadão faz. Então ele tem uma identificação mais próxima com o prefeito. Com o governo do Estado, ela é um pouco mais distante, ela é um pouco diferente na percepção do eleitor. Então ele sabe que o governador, ele não vai ser o cara que vai abrir a porta do gabinete para ir lá receber a reclamação, receber a demanda daquele indivíduo. Ele vai receber grupos, ele vai receber entidades, mas ela está considerada na cabeça do eleitor como um degrau acima, em cima da hierarquia política, digamos assim. Tu tens essa proximidade, tendo essa proximidade com o prefeito,
né? Eu conheço prefeitos que eles estão sempre com os gabinetes abertos, recebem quase que diariamente a população, municípios menores principalmente, eles têm uma proximidade muito maior com o eleitor, com a população. Tu tem tendo esse reconhecimento, fica mais fácil de tu recolocar, se tu aprovar como eleitor, aquele candidato, aquele político, de novo naquele cargo, né? Ao contrário do que é o governo do estado, onde tu tem uma pluralidade de eleitores, regiões diferentes, comportamentos diferentes dentro do estado, e que historicamente foi um estado forjado em cima de lutas. Então, o que a gente sempre fala, né? O gaúcho, ele é o do contra, né? Tanto é que algumas eleições a gente sempre dizia, bom, se está dando o X no governo nacional, né? Na eleição para presidente, e no Rio Grande do Sul vai ser o contrário. Mais ou menos isso que é o comportamento do povo gaúcho. E é muito plural. Nós temos comportamentos na zona metropolitana de Porto Alegre, diferente da zona serrana, diferente da campanha, diferente da fronteira oeste. E esse comportamento, numa totalidade, ele normalmente é o de troca, né? Não está considerando o governo válido, tem que trocar. E assim por diante. Então essa continuidade no governo do estado, ela é difícil exatamente por quê? Porque tu não tem essa proximidade, essa intimidade do eleitor em relação ao cargo de governador, como tu tens no cargo de prefeito, onde tu pode diretamente dizer prefeito, olha, não estou gostando do teu trabalho, eu vou te trocar, mas eu estou gostando do teu trabalho, eu vou te manter. E a busca do legislativo? Nós temos aqui na região, em Lajeado, são quase 150 candidatos buscando uma das 15 vagas. Estrela nós publicamos hoje no Jornal Informativo, são 130 e poucos, 136, se não me falha a memória. Ainda com um número de mulheres bastante reduzido, mesmo que o TSE tenha insistido em campanhas incentivando a participação feminina. O que se explica essa falta de adesão das mulheres, ou então essa tentativa de impedimento dos homens de deixar que elas possam fazer parte? Isso não quer dizer que no executivo a gente não tenha tido. Aqui em Lajeado mesmo já tivemos mulher prefeita, no estado uma governadora, no país a presidente atual, afastada, mas enfim, é presidente, é uma mulher também. Bom, um fator que tu citaste é interessante a gente pensar. Nós temos a questão da hierarquia política, digamos assim. Normalmente a renovação nos partidos ela é dificultada, né? Por quê? Porque a briga pelo poder, principalmente interna nos partidos, ela faz com que aqueles que já têm o espaço não queiram dividir o seu espaço de liderança interna. Isso dificulta a entrada de lideranças jovens, lideranças femininas, lideranças de outros gêneros e categorias, porque o velho líder, ou aquele que já está ali, ele tem dificuldade em dividir, apesar de discursar ao contrário, né? Dizer que não, é importante os partidos se renovarem, é importante as lideranças aparecerem e tudo mais. Não é bem assim como o que acontece, né? O comportamento interno ele é totalmente contrário. O pessoal segura, finca a marcação mesmo e ali eles querem ficar. Em relação ao legislativo, em relação àquela legislação vigente, onde nós temos uma cota de 30% ao sexo oposto, né? E que hoje essa cota ela está exatamente caracterizada ao sexo feminino, exatamente porque nós temos as grandes lideranças e o grande trabalho político, e a história nos mostra isso, por uma questão cultural de que os homens eles saíam para trabalhar, as mulheres ficavam em casa cuidando da casa. Mostrou que a gente ainda tem que estar impondo, por uma questão legal, um percentual de cotas para tentar aproximar o sexo feminino da política, né? Ao contrário do mercado de trabalho, onde as mulheres elas se libertaram, elas saíram desse dogma de ter que ficar em casa e já estão dominando o mercado de trabalho, apesar de que ainda nós temos também a questão salarial, que elas ganham cerca de 30% a menos. Na política,
é um pouco mais difícil exatamente pela cultura de que o líder velho, o líder antigo, o líder que daqui a pouco tenha fundado o partido, ele já não abre muito as portas nem para o novo, nem para o homem novo, imagina para as mulheres, e as mulheres elas não têm um perfil de embate. Normalmente a gente vê mulheres com perfis conciliadores, né? As empresas elas estão investindo em mulheres exatamente por quê? Porque tem um perfil um pouco mais dinâmico, um perfil um pouco mais conciliador para tocar negócios. E na política a coisa é um pouco mais ferrenha, né? A briga ela é mais ferrenha, ela existe de forma mais constante dentro dos embates políticos. E daqui a pouco a questão cultural das mulheres não quererem se envolver muito, se estressarem, digamos assim, muito na briga política, também afasta essas representantes do poder público. Eu acho que é interessante a gente continuar insistindo, continuar com essa legislação, exatamente para tentar forçar a aproximação delas, para tentar conciliar a coisa política, né? Porque a política ela sempre foi forjada, ela é a briga pelo poder, e a palavra briga já mostra o que é o trâmite político. Então a gente tem que deixar, eu acho que deve insistir, deve incentivar para que as mulheres venham para a política, para daqui a pouco façam com que a política evolua também em cima disso, né? Em cima dos sentimentos. Certo. A campanha eleitoral começou agora na terça-feira, dia 16, e segue até o dia 2 de outubro, que é quando ocorre a eleição. Já dá para ter um termômetro do que os eleitores vão ver pela frente, além de uma campanha mais limpa nas ruas, que a mudança na legislação impediu muita da divulgação pelas ruas? Eu, nesse momento, como a gente trabalha também com marketing eleitoral, a gente está tendo muita dificuldade em relação à questão de utilizar métodos que consigam fazer com que o eleitor enxergue as propostas dos candidatos, né? Mas eu também sou grato como eleitor e até mesmo como coordenador de marketing em relação a essa questão da limpeza das ruas, né? A poluição visual, ela interferiu muito naquilo que a gente gostaria de vender, que são as propostas e são realmente as ideias para os candidatos em relação aos cargos que eles pleiteiam. Com essa nova legislação, nós temos a possibilidade de voltar, como eu falei antes, a tratar sobre ideias, sobre programas, sobre projetos para aqueles cargos que eles estão pleiteando. Hoje a gente vê que as campanhas elas ainda estão tentando assimilar esse tempo curto de propostas, de proposição ao eleitor. Existem muitas equipes que elas estão tentando construir ainda a sua tática, estratégia de comunicação. Existem equipes que estão tentando principalmente construir um comitê financeiro, uma questão financeira para as suas coligações, para os seus partidos, que é outro ponto também que a legislação cortou bastante em relação ao que nós tínhamos antes, né? A principal causa desse corte foi a questão de poder somente ser doador a uma campanha uma pessoa física. E hoje os comitês arrecadadores eles estão tendo dificuldade. Essa dificuldade ela está se refletindo exatamente numa campanha que ainda não está saindo totalmente para a rua. Por quê? Porque tu não tem material, tu está tendo que cuidar muito a questão financeira e contábil, porque a legislação hoje ela está em cima realmente dos controles de contas, controles de entradas e saídas de caixa, né, de verbas das campanhas, e eu vejo bastante campanha sendo trabalhada na internet. Então hoje o termômetro ele poderia ser muito mais dividido em dois, uma campanha na rua e uma campanha na rede social, do que simplesmente saber se, como é que está a campanha hoje. Se tu for falar em termômetro, hoje a campanha está começando a amornar, né? Ela não está nem quente ainda, ela vai começar a esquentar exatamente, creio eu, que ali nos 20 últimos dias. Perfeito.
Bom, Fred Camargo, cientista político, nós agradecemos pela tua presença e esses esclarecimentos acerca dessa campanha eleitoral que estamos vivendo já e vamos ter até o dia 2 de outubro. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É uma honra a gente poder participar e ajudar a esclarecer algumas coisas em cima disso. Bom, e nós vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana. E o fim de semana será de redução da temperatura em Lajeado. O sábado terá muitas nuvens e chuvas periódicas com mínima de 11 e máxima de 19 graus. Já no domingo, a previsão é de chuva pela manhã, melhorando ao longo do dia. A mínima será de 7 e a máxima de 15 graus. E domingo será realizada a 28ª Romaria da Assunção, o evento tradicional realizado todos os anos pela paróquia São José de Taquari e que terá como local a comunidade do Rincão São José. A programação religiosa, que atrai devotos de diferentes localidades da região e do estado, terá início às 10 horas da manhã no santuário, onde haverá missa, bênção da saúde e confissões. À 1h30 da tarde terá início a Caminhada com Maria, partindo da Igreja das Graças até o Santuário da Assunção. Para as 3 da tarde está programada a missa festiva com bênção e envio para a missão. De acordo com informação da equipe organizadora, o evento se realizará com qualquer tempo. Haverá transmissão ao vivo pela Rádio Fraternidade FM 98,9. E este foi o Redação Informativa dessa sexta-feira, 19 de agosto. Na sequência tem o Papo de Boleiro, mais notícias em nossa programação, ou na segunda-feira, 6h30 da tarde. Fique ligado no www.tvinformativo.com.br. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Max Supermercados. A gente sabe do que você gosta.